Débora Souza traiu seu namorado Vinícius Oliveira, que decidiu se vingar de uma maneira que ela jamais esqueceria. O casal se conheceu de forma inusitada em um barzinho aconchegante de São Paulo. Naquela noite, Vinícius estava sentado em uma mesa desfrutando de sua bebida e da música ambiente. Débora estava a algumas mesas de distância, imersa em uma conversa com suas amigas. Em um determinado momento, ambos se levantaram quase simultaneamente com a intenção de dirigir-se ao banheiro. O caminho para o banheiro era um pouco estreito, enquanto Vinícius caminhava distraído, acabou esbarrando em Débora. Os pertences dela caíram no chão e Vinícius imediatamente se abaixou para ajudá-la. "Desculpe, moça", disse ele, visivelmente envergonhado. Débora, com um sorriso compreensivo, respondeu: "Tudo bem, acontece. Talvez seja um sinal para prestarmos mais atenção por onde andamos." Eles riram juntos e começaram a conversar ali mesmo, no corredor que levava ao banheiro. A partir daquele encontro inesperado, trocaram números de telefone e começaram a sair. Vinícius, com 25 anos, havia acabado de obter sua licença de piloto e trabalhava como piloto de avião comercial. Débora, de 23 anos, era assistente em um grande escritório em São Paulo. Os dois passavam muitas horas juntos sempre que Vinícius estava na cidade e pareciam muito felizes. Ele lhe dava presentes das regiões que visitava por causa de seu trabalho como piloto e sempre a convidava para jantar. Estava tudo indo tão bem que, em apenas 3 meses, decidiram morar juntos. Isso, evidentemente, alarmou os amigos de Vinícius, pois a relação parecia avançar muito rapidamente, o que não era típico dele. Mas Vinícius e Débora estavam tão apaixonados que não havia razão para esperar algo ruim. Eles estavam tão felizes juntos que parecia que, a qualquer momento, seria o certo para dar o próximo passo. Como Vinícius já tinha sua própria casa e Débora ainda morava com sua mãe, a mudança fazia sentido. Apesar de um pouco receosa, Débora aceitou. Afinal, é preciso considerar que Vinícius passava dias e até semanas voando, incluindo algumas férias. Dessa forma, morar juntos, na verdade, significaria que Débora se mudaria para um lugar onde estaria sozinha na maior parte do tempo. No entanto, ela estaria mais confortável e tranquila sabendo que teria que embarcar em um voo logo. Vinícius entregou a Débora seu cartão de crédito, sugerindo que ela usasse para quaisquer necessidades relacionadas à nova casa ou mesmo para suas refeições. Ele lamentou não poder estar presente para auxiliar em todos os detalhes da mudança, mas quis garantir que ela não tivesse preocupações financeiras durante esse período. Débora, que recentemente havia perdido seu emprego como assistente, agradeceu e se comprometeu a organizar tudo. A atitude de Vinícius não era apenas um gesto de generosidade, mas uma demonstração clara de sua confiança e amor profundo por ela. Vinícius mal podia imaginar que, em breve, o cenário de amor e confiança que construíra seria abalado por uma descoberta inesperada. Uma das razões pelas quais ele conseguiu adquirir sua própria casa tão jovem era sua meticulosa habilidade de gerenciar suas finanças. Ele era um mestre da economia pessoal, sempre atento com seus gastos e investimentos. Ao longo dos anos, Vinícius desenvolveu o hábito de analisar regularmente seus extratos bancários, garantindo que cada centavo fosse bem gasto. Sem grandes despesas ou responsabilidades familiares, ele conseguiu acumular uma quantia considerável. No entanto, foi essa atenção aos detalhes que o levou a perceber algo estranho em sua relação com Débora. Após meses morando juntos, em meio a tantas mudanças em suas vidas, Vinícius negligenciou a revisão de seus extratos por alguns meses, algo raro para ele. Quando finalmente decidiu retomar sua rotina financeira e acessou sua conta, o que viu o fez quase cair de costas. Vinícius descobriu que Débora, sem seu consentimento, fazia saques significativos e gastava em jantares luxuosos e roupas de grife. O dinheiro que Vinícius tanto se esforçava para economizar estava se esvaindo rapidamente. A dura realidade começou a se desenhar em sua mente. Talvez o amor não fosse o único motivo pelo qual Débora estava com ele. Vinícius tentou negar, tentou encontrar justificativas, mas à medida que os dias passavam, a situação só piorava. Naquele momento, Débora tornara-se tão audaciosa que não apenas gastava o dinheiro de Vinícius sem qualquer justificativa, mas também se mostrava cada vez mais distante e enigmática. Essa mudança de comportamento fez com que Vinícius suspeitasse de que talvez houvesse outro homem em sua vida. Afinal, os jantares caros e a quantidade de comida que ela pedia para casa, especialmente quando Vinícius estava fora em voos, pareciam excessivos para uma única pessoa. Havia algo estranho no ar. Com o coração pesado, Vinícius decidiu elaborar um plano para descobrir se Débora realmente estava saindo com outro homem.
Aceitar a ideia de que a mulher com quem você vive pode estar usando você por interesse financeiro e possivelmente traindo é uma pílula amarga de engolir. No entanto, Vinícius era astuto e sabia que Débora também tinha sua dose de sagacidade. Por isso, ele sabia que seu plano precisava ser meticulosamente pensado, sem margem para erros, se quisesse descobrir a verdade. Para avaliar a lealdade de Débora, Vinícius elaborou um plano meticuloso. Disse a ela que precisaria viajar por 10 dias devido a um treinamento especial para pilotos. Vou sentir sua falta, mas sei que é importante para você, respondeu Débora. Na realidade, o treinamento duraria apenas 3 dias e Vinícius planejava retornar a casa no 4º dia, sem avisar, esperando surpreendê-la. Durante os dias de treinamento, ele se dedicou intensamente, mas no fundo, a ânsia sobre o que poderia encontrar ao voltar para casa o consumia. Na noite de seu retorno, uma quinta-feira, ele dirigiu de volta para casa, ansiando por encontrar tudo em ordem. No fundo, ele queria acreditar que Débora o amava e que não teria coragem de traí-lo. Mas, ao se aproximar de sua residência, uma cena o paralisou. Pela janela, ele viu Débora rindo e compartilhando um brinde com um homem que ele nunca vira antes. Desolado e tentando não ser notado, Vinícius estacionou um pouco mais distante e observou, tentando compreender o que estava acontecendo. As lágrimas começaram a brotar em seu rosto e ele se sentiu traído não apenas por Débora, mas também por si mesmo, por não ter percebido os sinais antes. Seus amigos já haviam expressado preocupações sobre Débora, mas ele sempre os repreendeu, acreditando na pureza de seu amor. Agora, a dura realidade se mostrava diante de seus olhos. Com determinação, Vinícius decidiu que precisava ter certeza da situação antes de tomar qualquer atitude. Nos 6 dias seguintes, ele se tornou uma sombra silenciosa, seguindo Débora de perto, observando cada um de seus movimentos. O que ele descobriu foi ainda mais chocante e doloroso do que poderia imaginar. O amante de Débora aparecia sempre após as 22 horas, momento em que a rua se tornava mais tranquila e os vizinhos já estavam recolhidos em suas casas. Era como se ambos tivessem um ritual meticulosamente planejado para evitar suspeitas. Débora frequentava spas e hotéis de luxo. Poucos minutos depois de sua chegada, o amante surgia no mesmo local, como se estivessem sincronizados. Vinícius também notou que Débora desenvolveu um gosto súbito por relógios de luxo. Ela visitava joalherias renomadas, escolhendo os modelos mais caros e exclusivos. Para a surpresa de Vinícius, ela usava o dinheiro dele para comprar esses presentes extravagantes para o amante. A cada descoberta, um misto de raiva e tristeza tomava conta de Vinícius. Ele se sentia lesado não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. A mulher que ele acreditava ser sua parceira estava vivendo uma vida dupla, aproveitando-se de sua generosidade e confiança. A cada dia de investigação que passava, os sentimentos de Vinícius por Débora se transformavam. O amor profundo e inabalável que ele sentia por ela começou a se transformar em um profundo asco. Sempre que ele observava Débora, o sentimento de nojo e ira começava a se infiltrar em seu coração, substituindo as memórias felizes que um dia compartilharam. Era como se uma névoa tóxica envolvesse tudo o que ele sentia por ela, tornando difícil até mesmo lembrar dos momentos genuínos que viveram juntos. Vinícius frequentemente se perdia em suas lembranças, buscando indícios de que Débora sempre tivera essa faceta oculta antes de sua descoberta. Tudo parecia um conto de fadas. Talvez ele estivesse tão envolto na magia desse amor que não conseguiu enxergar as nuances e as sombras que se escondiam por trás daquela relação. Ele pensava como ele pode ser tão ingênuo? Como deixou passar os pequenos gestos, as alterações sutis em seu comportamento ou aqueles olhares que ela lançava achando que ele não perceberia? A traição de Débora não era apenas física, mas também emocional. Ela havia invadido sua confiança, seu coração e sua vida de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. A cada novo detalhe descoberto, uma parte dele se quebrava. Ele se sentia humilhado, traído, acima de tudo, enganado. A ideia de que a mulher que ele amava, com quem planejava construir um futuro, poderia ser tão fria e calculista era insuportável. O nojo que sentia por Débora era tão intenso que, às vezes, ele tinha que se afastar, respirar fundo e lembrar a si mesmo de manter a calma. Ele queria se vingar, mas queria fazer isso de maneira que ela jamais esqueceria, demonstrando a ela exatamente o quanto o tinha magoado. Após passar os 10 dias fora de casa, Vinícius retornou para sua casa, mantendo uma postura serena, como se nada estivesse acontecendo. Ao entrar, cumprimentou Débora e, confortavelmente sentado no sofá, perguntou-lhe sobre como haviam sido seus dias em sua ausência. Débora, um tanto hesitante,
Mencionou que havia realizado algumas compras e passado tempo com suas amigas, Clara e Luísa. Vinícius, com um olhar perspicaz, comentou: sabe, Débora, o Roberto, nosso vizinho da casa ao lado, mencionou que viu um homem que ele não reconheceu entrando aqui. Ele ficou um pouco preocupado. Estranho, né? Você recebeu a visita de algum amigo seu? O rosto de Débora empalideceu e suas pernas pareceram vacilar por um instante. Ela foi pega de surpresa, sem saber o que responder. Mas, antes que ela pudesse formular uma resposta, Vinícius acrescentou rapidamente: eu disse a ele que provavelmente era algum técnico ou prestador de serviço, já que eu estava fora. Faz sentido, não é? Débora rapidamente respondeu que sim, que precisou chamar um encanador para arrumar o encanamento da pia que estava vazando. Naquele momento, Vinícius disfarçadamente respirou fundo, tentando esconder seu asco pela mulher mentirosa que estava à sua frente. Débora, ainda em choque e temendo perder a vida confortável que Vinícius lhe proporcionava, tomou uma decisão impulsiva. Vinícius, eu estava pensando e se nós nos casássemos? Vinícius, sem perder a compostura, respondeu prontamente: parece que você está lendo meus pensamentos. Já faz meses que estamos morando juntos e realmente está na hora de oficializarmos o nosso amor. Todos esses dias que eu passei fora, eu não parava de pensar em você, em como você me fez sentir por todo esse tempo. Foi então que surgiu em minha mente a ideia de nos casarmos. Débora suspirou aliviada, acreditando que, se ele estava pensando em se casar, era porque não tinha suspeitas sobre sua fidelidade. Mas Vinícius, com pleno conhecimento da situação, estava arquitetando um plano muito mais sofisticado do que Débora poderia imaginar. Os dias foram se passando. À medida que os preparativos para o casamento avançavam, Vinícius fez uma surpresa inesperada para Débora: um cartão de crédito ilimitado, todo cromado e com o nome dela gravado em letras douradas. Para o nosso casamento, meu amor, quero que você tenha o casamento dos seus sonhos. Não se preocupe com os custos, tenho uma reserva financeira substancial e qualquer valor que você gastar eu poderei cobrir, ele disse, entregando-lhe o cartão com um olhar sereno e confiante. Débora, com os olhos brilhando de surpresa e emoção, agradeceu o presente. Vinícius, por sua vez, reforçou sua confiança nela, dizendo: estou deixando tudo em suas mãos, quero que esse dia seja tão mágico quanto nossa história. Com o cartão em mãos e a liberdade para gastar sem limites, Débora mergulhou nos preparativos. Ela visitou as boutiques de noivas mais exclusivas da cidade, experimentando diversos modelos até se decidir por um vestido deslumbrante, digno de capa de revista. Era uma peça única, com detalhes em cristais e uma cauda suntuosa que brilhava à luz. O preço era astronômico, mas com um cartão ilimitado, isso não era um problema. Ela também escolheu os fornecedores mais renomados, flores importadas para decorar o salão, a banda mais popular do momento e um local majestoso, com vista panorâmica da cidade para a cerimônia e a festa. A cada escolha luxuosa, Débora sentia-se como a protagonista de um conto de fadas moderno e Vinícius parecia satisfeito em vê-la tão feliz, reafirmando constantemente que queria apenas o melhor para o grande dia deles. O grande dia se aproximou rapidamente. Em menos de 3 semanas desde o pedido, o casamento estava prestes a acontecer e Vinícius esteve curiosamente ausente da maior parte dos preparativos finais. Débora, por sua vez, fez questão de convidar todos que conhecia, desde familiares distantes que moravam em outros estados até antigos colegas de escola com os quais não mantinha contato. Todos estavam lá para testemunhar seu momento de glória. Vinícius, contrastando com a extensa lista de convidados de Débora, optou por uma celebração mais íntima, convidando apenas seus 10 amigos mais próximos. Quando questionado sobre a ausência de familiares e outros conhecidos, ele desviava do assunto com maestria. Débora, tão envolvida em seu próprio mundo e nos preparativos suntuosos, mal percebeu a discrepância e não deu muita importância. Conforme os acordes da marcha nupcial ecoavam pela majestosa igreja escolhida, todos os convidados se levantaram, voltando seus olhares para a deslumbrante noiva que adentrava o corredor. Débora estava deslumbrante em seu vestido branco impecável, adornado com as joias mais requintadas que o dinheiro poderia comprar. No entanto, ao caminhar em direção ao altar, ela parecia mais interessada em admirar sua própria imagem refletida nos espelhos ornamentados da igreja do que em encontrar o olhar de Vinícius. Para Débora, aquele parecia ser o cenário ideal, um marido que estaria em casa apenas alguns meses por ano, permitindo-lhe total liberdade para sair com quem quisesse e gastar à vontade com o cartão de crédito ilimitado. Vinícius, por sua vez, a aguardava no altar, seu semblante sereno e confiante revelava um homem que,
apesar das aparências, sabia exatamente o jogo que estava jogando. A cerimônia prosseguiu, antes do esperado, sim, chegou o momento dos votos. Débora, com um olhar doce e voz melosa, começou: Vinícius, desde que te conheci, minha vida mudou. Você me proporcionou momentos que nunca imaginei viver. Com você, descobri o que é ser verdadeiramente amada e cuidada. Agradeço por cada presente, cada viagem e cada momento que passamos juntos. Você é o homem dos meus sonhos e prometo te amar e te respeitar todos os dias da minha vida. Vinícius a ouvia atentamente. Em seu rosto ele carregava um sorriso forçado e por dentro um turbilhão de emoções o consumia. A cada palavra de Débora, seu estômago se revirava e uma sensação de náusea o invadia. Era quase inacreditável como Débora conseguia ser tão cínica, tão fingida e sem escrúpulos. A indignação, a tristeza e a ansiedade por revelar sua carta na manga se misturavam. Ele sabia que aqueles votos eram vazios e falsos, mas conseguiu manter a compostura. Quando chegou sua vez, ele começou a declaração: Débora, desde o primeiro momento em que te vi, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Vivemos momentos incríveis juntos, para celebrar isso, preparei uma surpresa para você. Ele fez um sinal para um de seus amigos e um telão desceu atrás do altar. Débora sorriu, acreditando que seria mais uma de suas surpresas românticas. O telão iluminou-se e as primeiras imagens mostraram Vinícius e Débora em momentos felizes, risadas no parque, jantares à luz de velas, viagens marcantes. A trilha sonora suave embalava as recordações e os convidados trocavam olhares de admiração, completamente envolvidos pela atmosfera romântica que aquelas imagens transmitiam. Entretanto, a música começou a diminuir de volume, dando lugar a um silêncio quase palpável. A tela ficou preta por alguns segundos, o suficiente para que os convidados se entreolhassem confusos. Então, a seguinte mensagem apareceu: o amor pode ser cego, mas a verdade tem olhos afiados. A frase surgiu em letras garrafais, fazendo com que alguns murmúrios de surpresa e confusão começassem a se espalhar pelo local. A tensão era quase palpável. Débora lançou um olhar apreensivo para Vinícius, sentindo um calafrio percorrer suas espinhas, mas ele manteve seu olhar fixo no telão, com uma expressão indecifrável. Antes que ela pudesse assimilar o que estava acontecendo, fotos dela com outro homem começaram a ser exibidas. As imagens mostravam os dois na casa de Vinícius, compartilhando momentos entre casal, com olhares profundos e gestos de carícias. Um murmúrio sutil e crescente começou a se espalhar entre os convidados, enquanto olhares de surpresa e bocas entreabertas revelavam o espanto geral. A atmosfera festiva que até então dominava o ambiente deu lugar a uma tensão palpável, transformando a celebração em um palco de desconforto e incredulidade. Débora, com o rosto pálido e olhos espantados, olhava fixamente para o telão, enquanto as lágrimas em seus olhos revelavam seu constrangimento. Vinícius, com uma postura firme, mas com os olhos carregados de tristeza, começou a falar: peço desculpas a todos os convidados por terem sido envolvidos nessa situação. Eu tinha esperanças de que, quando me casasse, este seria o dia mais feliz da minha vida, mas infelizmente a verdade tinha que vir à tona. Eu achei que tinha encontrado o amor da minha vida e por ela fiz tudo. Tentei proporcionar os melhores momentos, fui fiel e leal ao nosso relacionamento, mas infelizmente foi isso que eu recebi em troca. Quando encontrarem alguém com quem desejam compartilhar a vida, reflitam antes de tomar decisões precipitadas, considerem o impacto profundo que a deslealdade pode ter na alma de alguém. Eu, por minha vez, continuarei meu caminho com a certeza de que agi com integridade, não porque ela poderia ser digna, mas porque eu sou moldado por princípios e valores inabaláveis. Débora, sentindo-se constrangida e humilhada, correu para fora da igreja, seguida por fotógrafos ávidos por registrar o escândalo. Os convidados, ainda atonitos, também começaram a se retirar, deixando o local vazio. Vinícius e seus amigos, por outro lado, optaram por permanecer e aproveitar a festa que Débora já havia financiado. Ele saboreou as melhores bebidas e pratos, cercado por seus amigos mais próximos, brindando ao alívio de ter escapado de uma armadilha e ao novo começo que o aguardava. No dia seguinte, o escândalo dominou os principais sites de notícias e fofocas. Débora, além de ter sua reputação arruinada, ainda teve que lidar com a dívida do casamento luxuoso que planejou. Vinícius, por sua vez, não mostrou interesse em cobrir qualquer custo, argumentando que estava apenas recuperando o dinheiro que ela havia usado indevidamente em seus encontros secretos e utilizado para dar presentes a seu amante.